Olá, bom dia. Hoje vamos começar um estudo do Salmo 23 para termos descanso verdadeiro. Fica comigo no decorrer desse estudo para aprendermos mais. Ao final de cada módulo, estaremos fazendo uma pequena oração ao Senhor. Fica comigo. Se você gostar, curte, compartilha e comenta. Ajude outras pessoas a conhecer os benefícios do Salmo 23. Módulo 1. Tenha o Senhor como seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Poucas pessoas têm ideia do que um pastor de ovelhas realmente é. A maioria jamais de um. Mas Davi entendia muito bem o que isso significava. Ele foi um pastor por muitos anos e por isso sabia do cuidado e da atenção que suas ovelhas necessitavam. Proteção, alimento, abrigo. E ele não foi um pastor qualquer. Ele amava suas ovelhas de tal forma que em algumas ocasiões arriscou sua vida defendendo-as. Suas ovelhas podiam confiar nele. Quando Davi declara que o Senhor é o seu pastor, ele ilustra que Deus tem esse mesmo cuidado e atenção pelo seu povo. Ele também declara que o Todo-Poderoso é um Deus amoroso e como um pastor se importa e se sacrifica por nós. Essa é uma ótima notícia. Deus não está distante, alheio às nossas lutas e aflições. Ele não apenas se preocupa, mas age para nos proteger e salvar. De fato, como veremos nos próximos estudos, Ele já cuidou de tudo para estarmos sempre supridos e seguros em sua presença. Assim é o Senhor de Davi, e assim é o nosso Senhor, um pastor disposto a pagar um preço insuperável para nos ter de volta para Ele. Mas você conhece esse Deus dessa maneira? Talvez, ao contrário disso, você tenha crescido, ouvido falar que Deus é zangado e vingador, e que Ele busca aqueles a quem possa castigar. Mas isso não é verdade. Em outro salmo, Davi afirma que Deus nos amou ainda no ventre e esperou ansiosamente por nossa chegada. Ele nos criou por amor e para sermos recipientes do seu amor, para vivermos em sua presença e usufruirmos de tudo que Ele provê, não apenas hoje, mas eternamente. Jesus é o nosso bom pastor e Ele entregou a sua vida provando quanto nos ama. Comece esse estudo recebendo esse amor, pedindo ao Senhor que se revele a você e que o leve a experimentar o amor que Ele tem por você. Vamos orar. Querido Deus, eu confesso que tenho vivido minha vida de forma independente e que a ideia de ter o Senhor como um pastor cuidadoso e amoroso é algo que preciso experimentar, mas preciso da sua ajuda para isso. Eu peço que o Senhor se revele a mim e me leve a uma profunda e transformadora experiência no seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Módulo 2. Coloque nele a sua dependência. Nada lhe faltará. Salmo 23, verso 1. Somente o sinal. Para experimentarmos o descanso que Deus tem para nós, precisamos admitir que se Ele é o pastor, nós somos as ovelhas e elas confiam em seu pastor. Isso pode ser um pouco difícil para muitas pessoas, porque cresceram aprendendo que tinham que se virar sozinhas e que não podiam
confiar em ninguém. Mas Davi não apenas descansa, sabendo que Deus suprirá todas as suas necessidades, como ele profetiza a respeito da graça que anos mais tarde se manifesta por meio do sacrifício de Jesus. Mas é importante entender que esse nada me faltará não se refere necessariamente a bens materiais. Quando pensamos em Davi, imediatamente nos lembramos do menino que matou o gigante, que se tornou rei de Israel. Entretanto, sua história não se restringe a seu reinado. Pelo contrário, ele foi um pastor de ovelhas, uma das profissões mais desprezadas naquela época. Foi soldado, foi perseguido, viveu anos escondidos e teve até de pedir o pão. Davi sabia que era viver tanto na fartura quanto na escassez. Ele teve seus anos de ovelha, vivendo no deserto, dependendo exclusivamente da provisão de Deus e dos que ele colocava em seu caminho. Por isso, quando Davi diz que nada lhe faltará, ele se refere a contentamento. Sua declaração afirma que ele estará satisfeito com aquilo que tiver, seja muito ou seja pouco. Sua alegria não estará baseada em coisas materiais, e sim em ter o Senhor como seu pastor. Talvez essa não seja ou tenha sido sua experiência. Talvez você esteja colocando sua confiança em outras coisas, até boas, mas incapazes de trazer descanso verdadeiro. Então, eu quero convidá-lo a falar com ele, expondo essas áreas em que você sente que não tem confiado nele como seu pastor, as quais agora você pode reconhecer que precisam ser entregues a ele. Vamos orar? Querido Deus, hoje eu percebi que nas áreas, fale para ele todas as áreas da sua vida que você precisa de mudança. Da minha vida, eu não tenho permitido que o Senhor seja o meu pastor. Pela fé, quero entregá-las a Ti, descansar, sabendo que o Senhor cuidará de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Versículos complementares para aumentar o nosso entendimento. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Em Filipenses 4:12 diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Módulo 3. Permita-se repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Salmo 23, capítulo 2, versos 2 e 3, somente a parte A. A expressão pastos verdejantes não faz muito sentido para a maioria das pessoas, mas imagine o que isso significa para uma ovelha. Esse é um lugar de fartura, onde há descanso, alimento, frescor e muita água. Ele simboliza a provisão de Deus para a restauração de nossas almas. E Davi afirma que é para um lugar assim que ele nos leva para descansar. As fontes de vida para aqueles que estão sedentos e cansados. Davi
novamente profetizou a respeito de Jesus, aquele que se tornaria a água viva, da qual todos que bebessem jamais voltariam a ter sede. Talvez hoje você se sinta cansado e sedento, cuja vida está longe de ser esse pasto verdejante, muito menos se assemelha a águas tranquilas. Para mudar essa situação, basta reconhecer onde você está, mas agora sabe que há algo melhor preparado pelo próprio Deus que o ama e quer ser o seu pastor. Jesus nos fez um convite muito especial: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. O convite está feito. Tudo que você precisa fazer é aceitá-lo, reconhecer que necessita de um Salvador, receber o perdão e a salvação em Jesus Cristo e permitir que Ele entre em você, dando-lhe vida. Fale com Ele e faça isso agora. Vamos orar. Querido Deus, eu reconheço que necessito do seu perdão e da sua salvação. Eu entrego minha vida a Ti e peço que o Senhor faça tudo novo em mim. Eu agradeço pelo seu amor e sacrifício por mim na cruz e pela vida nova e eterna que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser que você seja cristão há mais tempo e sinta-se cansado e preocupado com o quanto faz para Ele. Entenda que o que Ele mais deseja é ter um relacionamento contigo. Somente Cristo tem o descanso de que você precisa. Lembre-se de Marta. Enquanto ela corria de um lado para o outro, ansiosa em servi-lo, ele afirmou que o mais importante era sentar-se a seus pés e receber, ser alimentado por ele, que é o pão que nos sacia e a água que nunca acaba. É a melhor escolha. Repouse aos pés de Jesus. Versículos complementares para aumentar o nosso entendimento. Salmo 23, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 6, 35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Lucas 10, versículo 41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mateus 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você chegou até aqui,
Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse estudo. Módulo 4. Siga em direção à justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3, somente a parte B. Nós vivemos tempos de injustiça. Basta ler os jornais ou olhar a internet para sermos confrontados com crimes e eventos para os quais jamais haverá justiça humana. Nos frustramos e nos revoltamos com essas situações, ao ponto de alguns até questionarem a existência de Deus. No entanto, se refletirmos a respeito, concluiremos que nossas atitudes também não são justas assim. Todos nós enfrentamos áreas da nossa vida em que temos dificuldades para agir corretamente. Nos dias de Davi, isso era ainda mais difícil. A lei estabelecia que, para ser justo, era preciso fazer tudo certo, e ser justo era praticamente impossível. Por isso, foi criado um sistema sacrificial para que os pecados fossem redimidos, porque a consequência do pecado é a morte. Sua redenção seria pelo sangue. Logo, alguém teria que morrer. Mas Deus sabia que isso não seria suficiente. Era necessário providenciar uma solução para a condição humana que fosse definitiva. E foi para isso que Jesus veio, ao sacrificar-se, entregando-se pelos nossos pecados e morrendo em santidade. Jesus pagou o preço de sangue exigido pela lei e assim nos incluiu com ele em sua morte e ressurreição, destruindo a natureza e o poder do pecado em nossas vidas e, consequentemente, justificando-nos diante de Deus. O apóstolo Paulo resume tudo isso em uma única sentença: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus cumpriu a lei, fazendo tudo o que precisava ser feito. Cabe a nós agora aceitarmos seu sacrifício e nossa inclusão nele. Isso se refere tanto à morte da nossa natureza pecadora, quanto à nova vida que recebemos e temos nele. Ao tomarmos essa decisão de crer, passamos a usufruir de sua justiça. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso velho homem pecador, o qual foi incluído na cruz. Ele vê o sangue de Jesus que nos limpou de todo o pecado e restaurou nossa união com Ele. Nós fomos justificados nele e agora temos paz com Deus. É interessante Davi ter dito que Deus nos guiará pelos caminhos da justiça. Para ele, isso significava ser instruído na lei e em seu cumprimento. Para nós, isso significa sermos levados a Jesus, que é o caminho da justiça. E tudo o que ele revela pela palavra é sabedoria e direção que nos levam de volta a Deus e a permanecer no centro de sua vontade. Vamos orar. Querido Jesus, eu agradeço pelo sacrifício em morrer por mim naquela cruz, para me libertar do pecado e me reconciliar com Deus. Obrigado, porque o Senhor fez isso por amor, enquanto eu ainda era um pecador. Ajuda-me a compreender a profundidade do seu ato e a extensão do seu perdão, que eu possa, a cada dia mais, viver na sua justiça, usufruindo da paz de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
versículos complementares para aumentar o nosso entendimento. Hebreus 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Porque se fomos plantados juntamente com Ele